Essa busca incessante por sermos completos muitas vezes nos faz concentrar excessivamente naquilo que nos falta, naquilo que a gente não sabe fazer, do que não temos. E é como se fosse essa obsessão em procurar a metade da nossa laranja, sabe? E esse é um comportamento profundamente enraizado que pode ter origens lá na nossa infância, lá na maneira como a gente é direcionado, educado, no mundo que a gente vive, e isso impacta diretamente a nossa saúde mental e a forma como a gente se relaciona com o mundo. No vídeo de hoje eu quero trazer a origem, né, da busca por esta falta e como que a gente pode lidar melhor com essas situações. Eu sou a Alessandra, faço parte aqui da Estalo, já ativa o sininho, já comenta, já compartilha, se inscreve e vem com a gente. A psicologia positiva é um dos pilares de estudos aqui na Estalo e com esta ciência que é tão contemporânea, a gente consegue entender um pouquinho dessa nossa origem, né, pela busca do que falta, do que não acontece, do porquê que não somos bons, né, e faz com que a gente também compreenda que a gente pode moldar, a gente pode estruturar, a gente pode modificar esse modelo mental que a gente acaba sendo constituído quanto ser humano. Para a gente entender um pouquinho isso, eles falam de um termo de set point, né? Então, um determinante dentro de uma linha aí, de uma régua, vamos dizer, do negativo até o positivo, em que eu me posiciono nessa régua, nessa linha. E isso faz com que determine como que eu percebo as coisas boas e as coisas ruins, as coisas negativas das positivas, as coisas mais otimistas das pessimistas. E quando eu entendo meu set point, eu consigo então elaborar estratégias práticas para eu elevar mais o lado positivo, como eu gostaria, do que o negativo. O problema é que a gente vive aí numa sociedade em que a gente é constituído por entender que a gente precisa ser perfeito, que a gente tem que ser bom em tudo, que a gente precisa entregar todas as coisas, que a gente tem que ter controle a respeito de todos os temas, e isso nos causa, então, uma sensação muito ruim, né, de que a gente não é suficiente, né, impactando a nossa autoestima, impactando a maneira como a gente se menospreza, a maneira como a gente se desvaloriza, a maneira como a gente não aprende a ter autocompaixão sobre as nossas falhas, porque somos falhos, somos incompletos, e aí a gente acaba também reverberando em todos os lados da nossa vida aí, né? A gente acaba também sendo crítico com o outro, também cobrando que ele seja perfeito, também cobrando que ele tenha que atender todas as necessidades e todas as situações que ele precisa resolver, entregar e perceber, né? Então, assim, isso nos causa uma mentalidade rígida, uma mentalidade fixa. Carol Dweck é uma psicóloga que fala muito sobre isso e ela fala sobre essa psicologia do sucesso, né? Só que se a gente tá numa modelagem de mentalidade rígida, significa que a gente sempre tá numa constante busca por melhorar alguma coisa, por melhorar outra coisa, por a gente achar que a gente nunca é suficiente, como eu disse antes, e isso vai replicar nas nossas relações, na nossa criticidade, na criação dos nossos filhos, porque a gente tem que ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor filha, a melhor amiga, a melhor profissional. E se a gente recebe uma crítica, significa que a gente não está fazendo o nosso papel, o que é uma grande inverdade, né? Então, como eu falei, existe uma consequência por a gente ter essa obsessão por buscar essa metade da laranja para a gente achar que a gente é completo, né? E uma das principais é a questão da autocrítica excessiva, né? Então, eu já trouxe aqui para vocês que muitas pessoas, quando olham para essa autocrítica, trazem essa tendência de autocobrança que vai se intensificando ao longo do tempo e a gente acaba tendo uma energia baixa e um viés pouco interno, fazendo com que a gente não perceba nossas qualidades e as nossas conquistas, né? E como que a gente resolve tudo isso, gente? A gente precisa olhar para dentro.
a gente precisa olhar para os nossos pensamentos, emoções e sentimentos. Lembrando que quando a gente fala de autoconhecimento aqui, é porque a gente não tem controle sobre o outro, a gente não tem controle sobre como que o outro vai fazer eu me sentir, como que o outro tá pensando, como que ele tá reagindo, e nós somos, né, esse contexto que a gente reforça uns aos outros a se comportar dessa maneira mais rígida. Então, o que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre o que é meu, né? Sobre como que eu vou transformar a maneira como eu enxergo as minhas necessidades, os meus sentimentos, como que eu nomeio isso tudo, né? Como que eu comunico essas necessidades, como que eu sei que o que eu tô sentindo vai me ajudar, vai me impulsionar, vai reagir adequadamente àquele ambiente, naquela situação, né? Então, eu preciso olhar para dentro, por isso que a gente fala tanto aqui, e aí a gente até pode trazer a questão da agilidade emocional, que nada mais é do que eu saber que sentimentos e emoções existem, eu saber nomear isso, eu vincular as minhas necessidades com essas emoções. Então, por exemplo, se eu tô sentindo raiva, né? Vamos dizer, eu tô com raiva, então eu consegui nomear. Mas por que que essa situação me deixou com raiva? Existe algo que não está sendo atendido ali. Quando eu falo da autocrítica excessiva, o que a gente faz? A gente fala que a gente não é bom, a gente não é suficiente, a gente não soube lidar, ou a gente culpa o outro, né? O outro fez eu me sentir assim, o outro me cobrou dessa forma, o outro fez isso comigo. E aí aqui a gente fica paralisado, a gente não trata, né? Então a gente não tá usando nenhuma estratégia, nenhuma prática para me ajudar a lidar com isso, né? Então eu preciso nomear, preciso vincular essa emoção com a minha necessidade, e aí que vem a agilidade emocional, que nada mais é eu, sabendo fazer tudo isso, é eu identificar, então, como que eu posso agir sobre isso, né? Então significa a gente perceber que existem muitas possibilidades, né? E que a gente não precisa seguir sempre o mesmo caminho que gera um sofrimento, né? Porque é muito ruim a gente viver sempre nessa constante tratativa, né? De que eu não fui bem, né? De que não foi bom, né? Então, lembrando, o controle é todo nosso, né? Onde a gente permite se focar no que a gente pode fazer para mudar a nossa realidade e modificar esse set point que a gente foi tão instruído a construir, tá? Lembrando também que a felicidade, ela não é estática, né? Existe sim um lado importante do negativo para o nosso crescimento, né? É crucial entender que a felicidade, ela não é um estado constante, ela não é um estado infinito. A vida não é uma constância, não é um contínuo, né? E isso vai incluir momentos em que a gente vai ficar triste, vai ficar com raiva, como eu disse, vai ter dor, vai ter outras emoções desafiantes, né? Como a Susan David fala, porque faz parte da gente estar aqui, vivo, né? Ser humano, né? Então, como é que a gente pode entender que existe o lado positivo do negativo, né? A psicologia positiva fala sobre isso, né? Ela aborda a importância da gente abraçar esse lado negativo como parte fundamental do nosso crescimento humano. E o sofrimento, as frustrações, as dores, tudo isso vai contribuir para o nosso amadurecimento emocional, né? A gente precisa nomear isso. E aí a gente também foge daquele conceito da positividade tóxica, né? Então, evitar essas emoções como do tipo, mas vai dar tudo certo, né? Ficar tapando o sol com a peneira, essa positividade forçada, né? Impede o nosso autoconhecimento, né? E o nosso desenvolvimento. Então, a gente não se conectar com o cenário real, né? Com a dor, com a raiva, com a tristeza, vai impedir da gente crescer, tá? Então, aceitar a totalidade das coisas, né? A gente precisa olhar para os dois aspectos da vida, olhar o que faz a gente ser feliz, como colocamos mais disso na nossa vida e o que não tá tão legal e o que isso fala sobre nós, e eu buscar recursos para lidar com isso que vão acontecer, né? Lidar com a tristeza, com as emoções é tão importante quanto a gente buscar a nossa felicidade. Por isso, gente, a busca incessante em a gente olhar só pelo que falta, como eu iniciei aqui a minha fala, nos impede de ver
o que a gente já tem e impede da gente ver o que nós somos capazes de fazer. Então, o convite sempre vai ser o mergulho para o autoconhecimento, a nomeação das nossas emoções, no desenvolvimento da nossa agilidade emocional, para que a gente possa construir uma vida mais consciente, mais plena, aceitando a nossa integralidade e faz com que a gente saiba se elogiar um pouco mais e entender as nossas qualidades, certo? E tu, né? Comenta aqui comigo o que faz com que tu busque sempre a falta, né? O que impacta na tua vida tu sempre buscar aquilo que falta? Como que tu tem lidado com as tuas emoções mais desafiadoras? Tenta aplicar algumas das dicas que eu trouxe aqui e me conta, tá bem? Seguimos!